Graça e paz, irmão, irmã, é um prazer estar com você mais uma vez, compartilhando mais um pouco acerca da palavra do Senhor nesse tempo que nós temos vivenciado. Tem sido uma experiência completamente diferente para nós, mas tem sido sempre um tempo muito frutífero, um tempo muito abençoador. Então que você possa, junto conosco nesse tempo, aproveitar um pouco mais acerca da palavra do Senhor, aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Durante a semana, enquanto pensava um pouco sobre o que iríamos conversar nesse domingo, um tema que surgiu na minha mente, um tema que veio, foi o tema da graça. E pensar sobre como a graça reflete na nossa vida uma série de questões, como a graça orienta muito do que nós fazemos, do que nós vivemos enquanto cristãos e cristãs. É muito importante entendermos e compreendermos melhor aquilo que a graça significa para nós, não porque isso vai nos ajudar a receber melhor essa graça, mas porque vai nos ajudar a viver melhor debaixo dessa graça, a ensinar e promover o ensino acerca da graça para aqueles e aquelas que ainda vivem debaixo de algum tipo de escravidão, de algum tipo de religião que aprisiona, de algum tipo de fé que não liberta e que não traz satisfação, não traz alegria da salvação. Então eu quero te convidar a pensar comigo acerca da graça. Quando eu penso em graça, eu penso basicamente no apóstolo Paulo. Porque Paulo é um dos personagens bíblicos, é um dos apóstolos que mais vai falar acerca da graça. É claro que pensar sobre a graça é também pensar sobre Jesus. Mas no que diz respeito àqueles e aquelas que ensinaram acerca da graça, o apóstolo Paulo é o nome de referência, se a gente pode assim dizer. Porque é ele que vai, de alguma forma, promover em toda a igreja primitiva uma série de discussões acerca da graça. Isso porque Paulo é o precursor, é o promotor do evangelho em meio aos gentios. É ele que vai pregar para aqueles e aquelas que não são cristãos, que não são judeus, melhor dizendo. E o que vai acontecer? Ele vai ter contato com pessoas que não fazem parte da fé judaica. Então algumas questões vão aparecer. É necessário se circuncidar? É necessário observar a lei como os judeus fazem? É necessário se tornar um judeu ou eu sou apenas um cristão? Como é que é essa situação? São essas questões que vão aparecer e que Paulo vai começar a dar respostas. Então por isso Paulo é um dos maiores promotores desse tema da graça. Eu quero compartilhar com você um texto que está na carta aos Gálatas, um texto que Paulo vai resgatar uma história muito interessante acerca de um personagem bíblico, acerca de Abraão. Abre aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 6 a 14, onde Paulo vai falar um pouco sobre como Abraão é importante para entender a questão da graça. O texto diz assim, Gálatas 3, versículos 6 a 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas, abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse texto é
rico e muito diverso. Tem aqui bastante coisa para a gente pensar, bastante temas para a gente refletir, mas em especial Paulo vai construir uma reflexão acerca da graça a partir do personagem Abraão, a partir do pai da fé, como os judeus chamam, como nós também chamamos, Abraão. Por que é importante falar sobre Abraão quando a gente está pensando acerca da graça? Qual é aqui o ponto que Paulo está tentando construir para falar acerca da graça, acerca da justificação pela fé? Pensa comigo rapidamente. Para os judeus, a graça não era um elemento que fazia necessariamente sentido no primeiro momento. Apesar de hoje ainda já existirem pesquisadores que dizem que há graça também no Antigo Testamento, há elementos de misericórdia e de graça presentes no Antigo Testamento, mas inicialmente a questão da justificação para o judeu se construía a partir da lei, da observância da lei. O que Paulo vai fazer? Paulo vai resgatar um personagem muito importante para o judeu, que é o Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, ele é considerado o precursor, ele é um dos primeiros, ele é um patriarca, ele é um daqueles que ouviu e conversou com Deus face a face e que promoveu a fé. E recebeu uma promessa de abençoar todas as nações. Então Abraão é central como um patriarca da fé, é um pai da fé. Ele é central para o judeu nesse sentido. Só que aí tem uma questão. Paulo vai levantar essa questão. Abraão não viveu no tempo da lei. Abraão não conviveu com a lei. Ele viveu anterior, uma época anterior à lei. Então como que Abraão pode ter sido justificado se ele não viveu num tempo em que a lei já existia? A resposta que Paulo vai oferecer é simples e é aí que ele cria esse problema. Ele cria essa problemática. Como que eu vou afirmar então que só a lei justifica se o próprio pai Abraão não foi justificado por ela, já que ela não existia? Então Paulo vai dizer que Abraão foi justificado pela fé, e somente pela fé, já que não existia lei. Ele acrescenta algo muito importante aqui. Para o judeu é interessante, para ele é muito importante afirmar-se enquanto filho de Abraão. E o que Paulo vai falar? Que na verdade os da fé é que são filhos de Abraão. E aí ele já começa a criar e a pontuar aqui de alguma forma questões que vão falar acerca da fé para o judeu, que vão modificar a compreensão da justificação que o judeu construiu. Ele vai falar então que a fé é que nos faz filhos de Abraão. É a fé que nos liga ao patriarca, esse que viveu e falou com Deus. Então ele já vai desconstruindo todos esses conceitos criados pela fé judaica, criado por alguns judeus. O problema dele aqui não é com judeu especificamente. É importante a gente entender isso. O problema de Paulo aqui é com aquele judeu que já aceitou a Jesus, mas que ainda fica promovendo a religião judaica e não a fé cristã, e não a fé no Cristo. Ele está preocupado com essas pessoas que querem promover a observância da lei, a circuncisão, as práticas e os costumes inerentes à fé judaica, e não promover a novidade de vida que é a fé cristã, a recepção do Evangelho de Jesus Cristo, uma ressignificação daquilo que antes era só anunciado. É a recepção da promessa feita pelos profetas e escrita em todas as Escrituras. É o que Paulo está querendo dizer aqui. É o que Paulo está chamando a atenção. A graça é a centralidade e não esses outros elementos que estão na margem. O texto vai continuar e Paulo vai fazer aqui uma construção de um contraponto. Ele vai apresentar dois elementos e ele vai contrapor eles. Ele começa falando sobre a pessoa que observa a lei. Ele vai falar que aquele que observa a lei, por ela tem que viver. Ele não tem outra opção. Se ele está dizendo que vai observar, então ele vive por ela. Mas ele vai dizer também que a lei não pode ser cumprida em sua totalidade. O homem não consegue observar a lei em sua totalidade. E por isso ele se torna maldito. Ele vai citar aqui um texto do Antigo Testamento
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, uma vez que eu não consigo observar toda a lei, eu me torno maldito. E aí ele já vai começando a construir essas impossibilidades, esses problemas assim que vão desmontando esses conceitos. Ele vai acrescentar: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio em nosso lugar. Ou melhor, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. E aí ele vai citar um outro texto que fala que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Qual é a questão aqui? Se eu não consigo observar a lei, eu me torno maldito, eu recebo então uma maldição, é o que ele está dizendo. Mas na cruz, Jesus assume um papel de maldição por estar pendurado no madeiro para me livrar da maldição que é não conseguir praticar a lei e não conseguir ser justificado. É muito importante que essa estrutura que ele constrói. O problema não é que a lei não seja benéfica. A lei ela teve a sua utilidade, a sua serventia, o seu tempo. O problema é que no tempo em que Paulo está vivendo, em que Paulo está ensinando, ele está falando sobre um tempo em que a graça foi derramada. Então não dá para colocarmos na conta da lei aspectos que ela não pode resolver. Ela não pode resolver o problema do pecado. Ela não pode esgotar o problema da natureza humana. Ela não pode me justificar por inteiro. Isso foi conquistado na cruz. Isso foi confiado e derramado por Jesus sobre nossas vidas, a partir da graça. Isso só Jesus deu conta. Só a obra salvífica de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é que dá conta. A lei não pode ser confiada nesse sentido. A lei teve um caráter provisório para conduzir o povo de Deus até o tempo em que Jesus iria se revelar, ia revelar ao Pai e ia conceder o Espírito Santo. É um processo. A história da salvação começa já no Éden e se completa na cruz e tem continuidade também com o Espírito Santo. A gente vive então aqui um processo complexo. E a lei faz parte desse processo de alguma forma, porque ela é aquilo que conduz, é aquilo que auxilia até o momento em que chega a plenitude dos tempos, em que a graça é revelada. Ele vai finalizar dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui, Paulo vai finalizar dizendo que a bênção pré-anunciada a Abraão, que ele vai chamar inclusive de evangelho, é uma bênção que alcança a todos, os gentios e os judeus. Mas isso acontece em Jesus Cristo. Abraão não é nada mais do que um receptor dessa mensagem. Ele é parte importante? É parte importante, sem dúvida alguma. Mas o verdadeiro possuidor e o doador da graça é Deus através de Jesus Cristo, morto na cruz. E essa salvação, de alguma forma, culmina na recepção do Espírito. Então a gente tem aqui um processo completo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo atuando e interagindo para salvar a humanidade do pecado. Isso tudo resume de uma forma muito clara o que é viver debaixo da graça. Mas eu quero aqui agora fazer de alguma forma uma aterrissagem naquilo que a gente tem vivido hoje. A nossa experiência, a nossa vivência enquanto cristão e cristã no século XXI, 2020, no local onde a gente está, na cidade, no bairro. Existe uma série de complexidades que a gente vive hoje, que são diferentes para nós, mas em específico existem situações que já perduram na nossa sociedade por mais tempo. A gente já tem uma relação com elas há mais tempo. Existem hoje ainda instituições que promovem um tipo de religião que aprisiona e que não liberta e que escraviza, ao invés de promover
liberdade, tranquilidade, vida em abundância. Essas estruturas a gente precisa saber identificar e combater com o Evangelho, compreender que elas estão equivocadas. Isso a gente precisa fazer. Mas eu quero falar aqui sobre uma outra questão. Quero falar sobre como que a graça atua na nossa vida. Sobre como que compreender isso daqui que Paulo está ensinando é importante para a nossa caminhada enquanto cristão e cristã. Como que isso vai alterar em muito a minha relação com Deus, minha relação com o próximo, a minha relação com a igreja da qual eu faço parte. Isso vai mudar completamente a nossa compreensão. A graça ela tem muitas faces. E é muito comum que ela seja mal interpretada também. É muito comum você chegar numa igreja em que a pregação da graça foi efetuada com clareza, que alguns irmãos tenham entendido ela de forma equivocada. Parece contraditório. Mas o problema é que em algumas igrejas não se prega a graça, então não se tem problema com a graça. Agora, em lugares em que a graça é pregada, aí existem alguns problemas, porque as pessoas às vezes não entendem ela bem. Quando a gente fala sobre justificação pela fé, às vezes alguns mal intencionados já pensam logo que justificação pela fé significa que eu não preciso fazer nada. Isso é errado, isso é equivocado, isso é completamente contraditório ao que a graça significa. A graça, na verdade, ela não só atua na minha vida, como que derramando benefícios. A graça ela atua sobre minha vida também como transformadora. Eu recebo os benefícios que a graça me propicia, mas também sou transformado por ela. E em resposta ao que recebi, eu começo a viver e agir de forma diferente. Tem um conceito muito importante, especial para o cristianismo, mas também para Wesley, que é a questão da imagem e semelhança de Deus. Wesley vai dizer que fomos criados imagem de Deus, e o pecado então ele vai deturpar essa imagem, e ao longo da nossa caminhada nós vamos resgatando essa imagem, mas a graça derramada sobre nós nos ajuda a viver em semelhança a Deus. Tem uma coisa diferente, a imagem está ligada aos atributos, às ações e às reações, e a semelhança está ligada ao processo de transformação. Ou seja, eu vivo em semelhança a Deus, sendo constantemente transformado por Ele. Então não há possibilidades para viver a graça sem transformação. Eu não tenho como dizer que recebi a graça se eu não ajo dessa forma. Se na minha igreja local eu não sou uma pessoa que promove o Evangelho, que contribui para a obra, não somente financeiramente, mas também, mas eu digo contribuir no sentido de trabalhar, no sentido de auxiliar. Se eu não sou uma pessoa que promove libertação, que não promove gratuidade para as pessoas, não existem pessoas que foram alcançadas pela graça que não tenham sofrido a mínima transformação possível. É claro que existem diferentes pessoas dentro da comunidade de fé. Existem diferentes pessoas que receberam mais, outras estão recebendo aí no processo. A comunidade em que a gente vive, ela sempre vai ser diversa. Sempre vai ter um que já está mais maduro na fé, já recebeu, já foi transformado. Alguns que ainda resistem a essa obra de transformação. Mas o que eu quero falar aqui para você é que você não pode usar da graça para dar ocasião a questões que não fazem parte do Evangelho e que não promovem a transformação que a graça tem efetuado e deve efetuar em nossas vidas. É muito importante você compreender isso. É muito importante que essa dimensão seja entendida por você. Não use da graça para falar que você não precisa fazer isso ou aquilo. Não use da graça para questionar certas questões. A fé que a gente deve vivenciar não deve ser pautada em regras humanas, não deve ser pautada em necessidades impostas por liderança. A fé que nós devemos viver é uma fé que deve ser orientada pelo Espírito de Deus, pela inspiração que o Espírito executa em nossas vidas, pela transformação que a graça tem sobre nossas vidas.
Receba isso sobre a sua vida e entenda com clareza que você não deve fazer as coisas porque A ou B mandaram. Você não tem que ser santo por causa disso ou daquilo. Você é assim, você age dessa forma em resposta à graça derramada sobre a sua vida. Mas você também não pode se fechar, porque senão você se engana. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, quem se prejudica com isso é você. Porque quando você se fecha para a graça, você acha que você está sendo transformado, você acha que você está recebendo, mas no fim das contas você está se enganando, você está alimentando essa mentira. Não faça isso. Receba dessa graça. Haja e viva com liberdade. Viva com satisfação, alegria da salvação. Somente a graça pode conceder isso. Somente a graça pode nos fazer estar contagiados por esse amor, exultantes por essa salvação. A lei, as regras nos aprisionam e nos dão aparência de santidade, aparência de espiritualidade. Mas a graça, ela verdadeiramente nos traz vida, e uma vida que não pode se fantasiar, uma vida que não tem como forjar. A graça é real, quando ela é recebida, ela é transformadora e promotora de vida. Então na sua casa, na sua família, você vai ser um agente da graça. Então isso é muito importante. Eu quero te convidar aqui a fazer comigo uma breve oração e pedir a Deus auxílio nesse tempo, pedir conforto nesse tempo que a gente tem enfrentado, que Ele nos ajude a experimentar melhor dessa graça. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um dos seus filhos e filhas, Pai, que tem participado dessa classe, dessa aula. Eu te peço, Pai, que tudo que falamos, tudo que aprendemos aqui nessa manhã, possa transformar e modificar as nossas vidas, Pai. Que a Tua graça, Pai, que para nós é tão importante, é tão cara, seja real em nós e transformadora em nossas vidas. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos e nos ajuda, Pai, a nos comprometermos com o Seu Evangelho, a nos comprometermos com a nossa igreja local, a nos comprometermos também com a nossa liderança, orando, abençoando a vida de cada um deles, auxiliando, Pai, na promoção do Evangelho, entendendo, Senhor, que isso não é feito porque A ou B mandaram, mas isso é feito porque eu sou cristão, porque os nossos irmãos são cristãos e somos transformados pela graça de Deus. Toma, Pai, nossas vidas em Tuas mãos. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem realizado, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, tenha um bom domingo, que você possa estar conosco no domingo à noite, hoje à tarde, na verdade, para poder compartilhar um pouco do culto e adorar a Deus juntamente conosco, mesmo que à distância. Um grande abraço, Deus abençoe você.